Olá, boa noite. Boa noite. Papa reforça apelo de paz na Ucrânia. Em rede social, Francisco expressa preocupação com ameaças de uso de arma nuclear. Na volta do Canadá, Santo Padre fala aos jornalistas sobre a injustiça cometida contra os indígenas. Igreja dedica semana à oração por cristãos perseguidos. São mais de 400 milhões de pessoas que sofrem por sua fé em Cristo. 3 medidas provisórias deverão ser analisadas pelo Congresso Nacional até 7 de agosto. Censo Demográfico 2022 começa hoje em todo o país. Mais de 89 milhões de endereços serão visitados. Semana Mundial de Aleitamento Materno busca aumentar o número de mães doadoras de leite. No Rio de Janeiro, a diocese é contemplada com um santuário dedicado à adoração eucarística. Canção Nova Notícias está começando. Depois de viver uma incrível experiência durante a viagem de penitência que fez ao Canadá, o Papa Francisco voltou às atividades no Vaticano. Nesse domingo, durante a oração do Ângelus na Praça São Pedro, o pontífice disse que é preciso parar com a guerra e negociar em novo apelo pela paz na Ucrânia. Ao refletir o evangelho do dia, em que um homem pede a Jesus que seu irmão reparta com ele a herança, o Papa Francisco falou da ganância e a verdadeira riqueza. O Santo Padre observou a atualidade de discussões semelhantes, em que muitos irmãos, infelizmente, já não se falam mais por causa da herança. O pontífice explicou que Jesus não entra em detalhes, mas vai à raiz das divisões causadas pela posse dos bens, que é a avareza, uma doença que destrói as pessoas e que é perigosa até mesmo para a sociedade. Francisco disse que no Evangelho Jesus ensina que no centro de tudo isso não há apenas pessoas poderosas ou sistemas econômicos, mas a avareza que existe no coração de cada um. E deixou um questionamento: como está o meu desprendimento dos bens, das riquezas? Como vai o meu destaco dei beni, das riquezas? Francisco alertou que os bens materiais podem se tornar uma verdadeira idolatria e que Jesus mesmo disse que não se pode servir a 2 senhores. Devemos servir-nos das riquezas, disse ele, mas nunca servir à riqueza, pois isso é ofender a Deus. Servir a riqueza não, é idolatria, é ofender a Deus. Desejar ser rico não é algo ruim, mas é preciso desejar corretamente. Ser rico segundo Deus, que é o mais rico de todos, explicou o Papa. Riqueza que não empobrece ninguém, que não cria disputas nem divisões. Riqueza que gosta de dar, distribuir e partilhar. Após o Ângelus, Francisco apelou novamente pelo fim da guerra na Ucrânia. Disse que não deixou de rezar pelo povo ucraniano e afirmou que, ao olhar para a realidade e os danos causados a cada dia de guerra, a única solução razoável seria parar e negociar. Ao concluir, pediu que a sabedoria inspire para passos concretos de paz. O Papa mencionou também a viagem apostólica ao Canadá e disse que falará sobre sua experiência na audiência geral na próxima quarta-feira. Ho intenzione di parlarne nell'udienza generale de mercoledì próximo. A próxima viagem do Papa já tem data marcada. Francisco estará no Cazaquistão de 13 a 15 de setembro por ocasião do 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, que acontecerá na cidade de Nur-Sultan. Hoje, o Papa Francisco utilizou sua conta no Twitter para expressar uma vez mais sobre as armas nucleares. O Santo Padre destaca que, assim como a posse de armas nucleares, o uso é imoral. Tentar assegurar a estabilidade e a paz por meio de uma falsa sensação de segurança e de um equilíbrio do terror conduz inevitavelmente a relações envenenadas entre os povos e impede o verdadeiro diálogo, afirmou o Papa. A mensagem de Francisco é publicada no dia em que tem início a 10ª Conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O evento acontece até o dia 26 de agosto, em Nova York. Durante o voo de retorno a Roma, na última sexta-feira, o Papa Francisco concedeu entrevista aos jornalistas como de costume. Falou da viagem ao Canadá e destacou a injustiça cometida contra os indígenas.
O Papa Francisco destacou que sua viagem ao Canadá foi relacionada à figura de Santa Ana. Falei algumas coisas sobre as mulheres, mas sobretudo sobre os idosos, as mães e os avós. Mas deixei claro que a fé deve ser transmitida em dialeto. Materno, dialeto delle nonne. E o dialeto, um dialeto maternal, usado pelas avós. Um dos pontos levantados pelos jornalistas na coletiva foi a questão da colonização do Canadá, que tomou as terras indígenas para povoá-las, desprezando os nativos da região. Credo que questo è un problema. Ao responder esta pergunta, o Santo Padre ressaltou que este é um problema de todo o colonialismo e que os povos indígenas possuem um valor de harmonia com a criação. Tirar as crianças, mudar a cultura, mudar as mentes, mudar as tradições, mudar a raça, digamos uma cultura inteira. Sim, uma palavra técnica, genocídio. Eu não usei porque não me veio à mente, mas eu descrevi. É verdade, sim, um genocídio. Sim, é um genocídio, sim. Os jornalistas também questionaram o Papa sobre a possibilidade de renúncia, mas Francisco afirmou que não pensa na hipótese neste momento. Porém, disse que devido à sua idade é preciso mudar alguns roteiros de viagens e atividades. Claro, não se pode viajar neste estado. Talvez seja preciso mudar um pouco o modo, diminuir um pouco as atividades, pagar as dívidas das viagens que ainda não foram feitas, reorganizar. Contudo, caberá ao Senhor dizer o que devo fazer. Será o Senhor a dirlo, a porta é aberta, isso é vero, não? Mudamos de assunto porque o Congresso Nacional voltou hoje ao trabalho depois de 2 semanas de recesso, mas num ritmo diferente do habitual. Vamos a Brasília saber mais com Ronaldo da Silva. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a você e a todo o Brasil que nos acompanha. Com as eleições chegando, algumas pautas devem ser votadas com urgência. Nessa retomada, deputados e senadores concentram a agenda para votar textos e liberar os parlamentares para a campanha eleitoral nos estados. O Congresso retornou aos trabalhos de forma tranquila, sem muito movimento. Foram 2 semanas de folga. Muitos parlamentares aproveitaram o recesso para conduzir mais de perto os primeiros passos para as campanhas eleitorais em seus estados e municípios. E nesse retorno para Brasília, os parlamentares farão esforço concentrado para votar 3 medidas provisórias que deverão ser analisadas até dia 7 de agosto, ou perderão a validade. São elas: a que disciplina o trabalho híbrido, presencial ou remoto, a que autoriza a adoção de regras trabalhistas diferenciadas em situação de calamidade pública e a que traz novas datas para o recolhimento de encargos por parte dos empregadores domésticos. Muitas matérias nós temos que resolver ainda antes das eleições e o esforço concentrado de agosto e de setembro será uma oportunidade de 5 dias para que essa casa termine com a sua obrigação constitucional antes do pleito que se aproxima. Deputados e senadores devem participar dos trabalhos de forma presencial, ao menos nas 2 primeiras semanas de agosto. Depois deste período, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, reunir os parlamentares aqui em Brasília, em meio à campanha eleitoral, será mais difícil. Por isso, muitas reuniões devem acontecer online até as eleições. Em geral, as votações em plenário, tanto na Câmara quanto no Senado, acontecem às terças, quartas e quintas. As análises em plenário são consideradas uma das atividades mais importantes do Congresso, pois representam a fase final de negociações e votações de matérias na Casa. As comissões, em princípio, não devem ficar limitadas às semanas de esforço concentrado. Até as eleições, no entanto, não haverá tantas atividades quanto no primeiro semestre do ano. O Poder Judiciário também voltou hoje do recesso, mas em clima de transição. O ministro Alexandre de Moraes será o próximo presidente do TSE. E a partir de setembro, a ministra Rosa Weber assumirá o comando no STF. A prioridade do STF é dar continuidade ao julgamento da cobrança de taxas de fiscalização ambiental sobre as atividades de mineração. O Supremo deve analisar também a validade para casos passados da nova Lei de Improbidade Administrativa, alterada no ano passado.
A retomada do Supremo é marcada por mudanças no comando a partir de setembro. A ministra Rosa Weber vai assumir a presidência da mais alta corte do país, no lugar do ministro Luiz Fux. O cenário de transição acontece também para o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes vai assumir o comando da corte no dia 16 de agosto, substituindo o ministro Edson Fachin. Ele permanece no cargo pelos próximos 2 anos. Começou hoje a coleta domiciliar do Censo Demográfico de 2022. Para saber de mais informações sobre o levantamento do IBGE, nós voltamos a Brasília com Ronaldo da Silva. Olha, o censo estava programado para acontecer em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia e da redução do orçamento. Para este ano, a previsão é de que 89 milhões de endereços sejam visitados em todo o país. A pesquisa nacional é realizada a cada 10 anos e traça um perfil completo da população do país e serve como base para a adoção de políticas públicas por parte dos governos federal, estadual e municipal. Para este ano, mais de 180 mil trabalhadores foram contratados para a realização da pesquisa. Os recenseadores vão realizar quase 90 milhões de visitas em todo o Brasil. Os primeiros questionários foram respondidos já na madrugada desta segunda-feira no interior de São Paulo. E o lançamento oficial da pesquisa foi na Praça Mauá, centro do Rio de Janeiro. O censo terá 2 tipos de questionários, ampliado e simplificado. O primeiro conta com 77 perguntas e será aplicado a 11% dos entrevistados. Ele leva, em média, 15 minutos para ser respondido. O simplificado, com 26 perguntas, será aplicado aos 89% restantes e a duração da entrevista é de 5 minutos. Os questionários poderão ser feitos de forma presencial, pela internet ou telefone, mas mesmo que a pessoa opte por responder de forma virtual ou por telefone, ela precisa receber o recenseador em casa para pegar o código de acesso para o preenchimento do questionário. E hoje, 1º de agosto, a igreja comemora a abertura do mês vocacional. Para celebrar a data, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou um texto base com o tema Vocação, Graça e Missão. Vamos agora ter mais informações com a repórter Camila Castro, que está na sede da CNBB aqui em Brasília. Oi, Camila, boa noite. Oi, Ronaldo, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. A missa de abertura do mês vocacional está começando neste momento e a celebração está sendo transmitida para todo o país, para todo mundo, pelo canal no YouTube da CNBB. E agosto é um mês muito especial, mês das vocações, e para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, eu converso agora com o padre Juarez Destro, ele que está aqui participando do Canção Nova Notícias hoje. Padre, muito obrigada pela sua participação. Olha, a gente sabe que muitos países têm carência de vocações, né? E o Brasil acaba sendo o oxigênio, já que enviamos muitos missionários, de fato, para várias partes do mundo, o que é muito importante. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre o tema deste ano? Claro, com prazer. Boa noite a todos. Mês vocacional, a abertura do mês vocacional. Há mais de 40 anos estamos celebrando isso aqui no Brasil. É uma característica própria da nossa Conferência Episcopal, uma experiência que vem desde os anos 70 lá no Rio Grande do Sul, começou lá naquela região e aos poucos foi ganhando o âmbito nacional. As comunidades já sabem que é o mês vocacional e nós aqui da Comissão das Vocações, aqui na CNBB, estabelecemos temas específicos. O tema deste ano, baseado naquele documento do Papa Francisco, Christus Vivit, é justamente o tema, Cristo vive, nós somos as suas testemunhas. Esse é um tema bonito, porque em tempo de morte, em tempo de tantos sinais de morte na sociedade, é importante ter a certeza que Cristo vive e nós também temos que dar esse testemunho de vida. Padre, a gente sabe que muitas vocações começam ali na juventude. Qual o trabalho que vai ser feito com essa idade ali, a juventude? Juventude, adolescência, infância, a idade adulta, sempre é bom falar sobre vocação.
Isso a gente chama de cultura vocacional. É preciso falar de vocação para os pais, para as mães, para os avós, porque sabendo o que é vocação, que nós somos chamados a uma missão de servir com alegria, justamente falando, a juventude, as crianças vão despertando para ser também eles operários na messe, né? Fazendo o bem a todos. Muito obrigada pela sua participação, uma excelente missa para o senhor. E olha, só lembrando que após a missa, às 9 horas da noite, terá uma live no canal da CNBB para continuar falando, então, sobre este mês especial. Volto com você. Boa noite. Nós ficamos por aqui e que neste mês de agosto muita gente possa descobrir o sentido da sua vocação, da sua missão, como pai, mãe, religioso, consagrado. Desejamos a todos uma ótima noite, um ótimo começo de semana. Ok, Ronaldo, boa noite para você, bom descanso, muito obrigado. E a gente segue para São Paulo com o Rodrigo Luiz. E o assunto é a Semana de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para vocês, para todos que estão conosco neste momento. Isso mesmo, nesta semana, cristãos de várias partes do mundo estão sendo convidados a rezar por aqueles que enfrentam a perseguição por sua fé em Jesus. Os detalhes com o repórter Sidney Fernandes. Aqui no Brasil, pelo 8º ano consecutivo, o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos é promovido pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre e tem apoio da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Neste ano, a data será num sábado, mas o dia vai se estender até domingo, dia 7. Por isso, nesta semana, paróquias e comunidades estão sendo convidadas a intensificarem as orações pelas pessoas que sofrem discriminação ou perseguição por acreditarem em Jesus. A liberdade religiosa é violada em quase 1/3 dos países no mundo, onde vivem 67% da população mundial. De acordo com a Fundação ACN, atualmente mais de 400 milhões de cristãos sofrem perseguição. O Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos teve início em 2015, em referência à noite de 6 de agosto de 2014, quando cerca de 100 mil cristãos tiveram de abandonar suas casas no Iraque, expulsos pelos extremistas. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. Você sabia que hoje a igreja celebra o dia de Santo Afonso Maria de Ligório? O italiano que viveu no século XVII é padroeiro dos confessores e da teologia moral. Nossa equipe visitou a paróquia dedicada a Santo Afonso aqui em São Paulo e conta sobre graças alcançadas por devotos. Após sofrer uma queda, o marido de Maria teve sérias complicações. Chegou a ficar em coma e foi submetido a uma cirurgia delicada. Além da medicina, buscou apoio na fé. Pediu a intercessão de Santo Afonso pela cura do esposo e recebeu um milagre. Quando foi no dia seguinte, já veio a notícia que ele acordou após a cirurgia. Ele acordou da sedação, ele mesmo tirou a intubação, ele estava totalmente lúcido, 100% lúcido, e assim foi o grande milagre. Gracinda também rezou ao santo pela saúde de sua mãe, que já em idade avançada descobriu um câncer de colo de útero. A minha mãe sobreviveu, ainda sobreviveu há 11 anos, fazendo acompanhamento, e eu fiquei muito agradecida, eu amo Santo Afonso. Kelly conta também emocionada a graça que alcançou. O filho dela, de 3 anos, tinha síndrome de intestino curto e precisou passar por uma cirurgia, em que a recuperação no hospital era de, no mínimo, 2 meses. Daí a gente foi para o hospital, fez a cirurgia, foi um sucesso a cirurgia. E com uma semana a gente teve retorno para casa. Santo Afonso Maria de Ligório foi um advogado que mais tarde escolheu sua vida vocacional. Se tornou patrono dos confessores e também da teologia moral. O que fez Afonso sair da carreira jurídica foi um erro que ele cometeu, em que teria se enganado na sentença. A partir daí, seguiu o chamado de sua vocação e se tornou padre. E aí, com 30 anos, já foi ordenado padre, né? 30 anos.
Daí, depois dos 30 anos, com 36, ele já fundou a Ordem dos Redentoristas, né? Depois, com 60 anos, já foi ser bispo. Com toda a sua sabedoria, o santo italiano do século XVII conseguiu mostrar a importância de ter disciplina em viver a santidade. Fato que inspira muita gente, inclusive a Kelly, que já passa a devoção do santo ao seu filho. É uma escolha de Deus, eu tenho certeza, que ele nasceu no mesmo dia da festa do santo, né? Então já foi, eu acho que com certeza, propósito de Deus que ele nascesse no mesmo dia de Santo Afonso. Uma última informação, está prevista para esta semana a ativação da internet móvel 5G na cidade de São Paulo. A liberação da internet de quinta geração deve acontecer na quinta-feira e vai agilizar o tráfego de dados, permitindo o surgimento de novos aplicativos e serviços. Jornada Mundial da Juventude 2023. Lisboa, em Portugal, vai sediar o evento de 1º a 6 de agosto. A fundação que organiza o encontro começou hoje a contagem regressiva para o início dessa festa com o Papa Francisco e milhares de jovens, que começa daqui a exatamente um ano. Nosso olhar agora se volta para a região da Galileia, na Terra Santa, para falar da Marcha Franciscana. Dezenas de jovens caminham em direção ao Monte Tabor, guiados pelos frades da custódia local. Ao todo, são 8 dias de caminhada. O percurso começou em Rama, passou por Nazaré e termina amanhã no Monte Tabor, onde viverão juntos o perdão de Assis neste 2 de agosto. Comigo aqui está o Frei Rafael, responsável pela Pastoral da Juventude, e vai dizer um pouquinho para nós sobre como está sendo este trabalho realizado aqui. Bem-vindo, Frei Rafael. Quantos jovens participam desta marcha e qual é o tema da marcha? Sim. Allora, più o meno siamo tutti quanti, incluso anche i volontários. Somos mais ou menos 75 pessoas, entre jovens, religiosos e voluntários. O tema, com Francisco em direção a um melhor relacionamento. E como está sendo esta marcha? Como que o senhor vê os jovens, a alegria dos jovens, os sacerdotes? Um unido all'altro. Um unido ao outro. Desde o início, buscamos fazer com que eles entendessem que as nossas tristezas, as nossas alegrias, estão sempre ligadas às relações que temos. Com os jogos, os sorrisos, eles têm entendido. E até mesmo nos momentos que estão sozinhos, entendem que têm uma relação consigo mesmos e também com Deus. Frei Rafael, obrigada pela sua participação. Deus abençoe a sua missão. Aqui da Terra Santa, da região da Galileia, Cristiane Henrique para o Canção Nova Notícias. Mudamos de assunto. 1º de agosto é marcado pelo início da Semana Mundial de Aleitamento Materno. A data ocorre anualmente em 120 países. No Brasil, a campanha Agosto Dourado quer conscientizar as pessoas para a doação do leite humano. Heitor Miguel nasceu com 29 semanas e conta com o apoio do Banco de Leite Humano para se alimentar. Eu tiro o leite, mas quando não dá a quantidade certa para ele tomar, aí ele recebe. É muito bom saber que mesmo se eu não tirar 100, ele não fica. Isso só é possível graças à solidariedade de mamães como a Lorena. Essa é a segunda vez que ela doa o leite materno para ajudar outros bebês. É muito satisfatório, né? Assim, a gente pensar que a gente produz o melhor alimento que um bebê que está internado dentro de um CTI pode receber. No Banco de Leite Humano da Maternidade Sofia Feldman, em Belo Horizonte, são arrecadados cerca de 85 litros de leite por mês. As doações são usadas para alimentar bebês prematuros e de baixo peso internados em leitos neonatais da unidade. Muitas vezes essas mães, elas não conseguem amamentar os seus bebês. O leite ainda não desceu e esse bebê precisa ser nutrido, né? Então esse bebê conta com o apoio do leite humano, que é pasteurizado no Banco de Leite Humano. O leite materno é o alimento mais completo e indicado nos 6 primeiros meses de vida. Ele proporciona todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê e anticorpos fundamentais para protegê-lo no início da vida. Ele é um alimento específico para o bebê,
Então, isso significa que ele contém tudo que o bebê precisa para um crescimento saudável, inclusive imunoglobulinas, que protege todo o sistema imunológico desse bebê. Ele é o melhor alimento que existe, né? Ele é completo, ele é suficiente para o desenvolvimento, para o crescimento dos bebês. Então, quando eu me vi mãe, puérpera, né, com o peito cheio de leite, eu não pensei duas vezes. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Apenas meio frasco de leite materno pode alimentar até 10 bebês prematuros ou de baixo peso. O dado reforça a importância das doações. É muito simples, é fácil, basta ter o desejo e compreender que nós temos inúmeros bebês precisando dessa doação. Vamos falar do tempo? Agosto começou ensolarado, com temperaturas amenas. Yara, qual a previsão para o mês de agosto, hein? Reinaldo, agosto não será um mês com muitas alterações no tempo. A meteorologista Maria Clara falou conosco e trouxe informações gerais da previsão para este mês. O mês de agosto já é um mês seco, ainda estamos no período de estiagem e a chuva demora para se consolidar em boa parte do país. Devemos ter chuva acima da média apenas nos estados da região norte, com exceção do Tocantins, no litoral do Nordeste e também nos estados do Paraná, Santa Catarina e na metade norte do Rio Grande do Sul. Ao todo, devemos ter duas ondas de frio um pouco mais significativas que atingem áreas do Brasil Central, uma por volta do dia 10 do mês de agosto e outra na segunda metade do mês. Agora vamos conferir a previsão para essa primeira terça-feira de agosto. Após um fim de semana com a atuação da frente fria, o sol volta a brilhar em boa parte do país, desde Rondônia até Santa Catarina. Chuva mais forte na região litorânea do Nordeste e também no oeste e sul do Rio Grande do Sul. As temperaturas continuam amenas, pelo menos por enquanto, devido a uma massa de ar polar. Em Porto Alegre, o dia amanhece bem fresco, com mínima de 12 graus. Aqui em São Paulo, a mínima pode chegar aos 13 graus e no Centro-Oeste, Brasília, marca 15 graus. Este tempo mais tranquilo não vai permanecer. Ao longo da semana, as temperaturas voltam a subir e o tempo seco a atuar no interior do país, viu, Reinaldo? Evangelizar na cidade considerada o coração do Vale é um dos desafios da comunidade Canção Nova. Com mais de 700 mil habitantes, São José dos Campos reuniu fiéis para celebrar um dia especial, com música, pregações e festa. Seu Prado e a Solidariedade, parceria de anos e bênçãos. Engraxate, vendedor, sobrevivente e agora reconhecido como guerreiro. Reescreveu histórias ao longo de seus 72 anos. Eu me ingressei na Canção Nova, já vai fazer 17 anos, foi amor à primeira vista. E estou com ela até agora e não pretendo parar, não. Do coração de Deus para o coração do Vale, amizades, alegrias e gratidão. Emoção no olhar, nas preces e nas palavras de quem sempre esteve por aqui. Fé, empenho, entusiasmo, é o que o Padre Jonas sempre nos ensinou, né? Acreditar que Deus proverá. A beleza desse tema, né? A beleza desse slogan, que é o slogan da nossa rádio Canção Nova, é o slogan da nossa casa de missão, é andar em conformidade com o coração de Deus. 20 anos da presença missionária da Canção Nova em São José dos Campos. Para chegar até as bodas de porcelana, os caminhos precisaram ser traçados com muito amor, esperança, fé e principalmente solidariedade. Com arte, Gabriel demonstra seu amor. A ansiedade se transformou em serviço para Deus. Homenagear a Canção Nova e também evangelizar as pessoas e falar do amor de Jesus e trazer essa esperança, né? Diferentes gerações se misturam na multidão. Acolher é fortalecer a caminhada. Afinal, somos feitos para conviver bem e ajudar. Muitos jogaram a semente para que hoje nós pudéssemos celebrar. Muita gente deu a vida, muitos missionários se desgastaram, mas muitos missionários também deixaram a sua contribuição e hoje nós estamos colhendo esses frutos. O Padre Jonas sempre foi um arauto da vinda gloriosa de Jesus, desse chamado a viver a santidade, uma vida no Espírito, do batismo no Espírito Santo. Então hoje, ele não podendo estar, nós estamos para ser a voz dele, para levar esse povo a essa experiência maravilhosa. Olhar para trás, se orgulhar das origens, saber que todo o esforço valeu a pena
Esse sorriso de 84 anos transforma vidas, entrega aos jovens uma vida de doação e fidelidade a Deus. Eu tenho um sentimento de muito amor ao nosso Deus. Canção Nova é minha vida, é tudo para mim. Me sustenta, me fortalece, a mim, minha família. Que testemunhos muito bonitos, né? Como você viu na reportagem, o Sistema Canção Nova de Comunicação se empenha ainda mais em dar este alimento espiritual a tanta gente por meio da evangelização. Neste primeiro dia de agosto, queremos agradecer a você que contribuiu com a campanha do projeto Dai-me Almas, doando aquilo que você pôde. Vejam só, encerramos o mês de julho com 89% de nossa meta. A Canção Nova continua contando com você. Obrigado por seu carinho e comprometimento com esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Contemplar e adorar. Palavras significativas para os fiéis da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É que Floriano ganhou, no último fim de semana, um santuário dedicado exclusivamente à adoração eucarística. José Augusto, Pedro e Sidney, amigos que literalmente caminham juntos rumo ao céu. O trio veio a pé de Volta Redonda a Floriano, distrito de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, com um importante propósito. Como sou do apostolado da oração, eu não poderia deixar de estar aqui, né, junto com o pessoal aqui na inauguração, né. Sou muito devoto do Sagrado Coração de Jesus, né, e do Nossa Senhora Aparecida. Nós gastamos mais ou menos 5 horas e meia de Volta Redonda até aqui. Chegamos bem, fomos bem recebidos. É um prazer enorme estar aqui, né, pela primeira vez, né, na inauguração do santuário. E é muito gratificante para mim e para meus amigos aqui também fazer essa caminhada. O novo santuário de adoração dedicado ao Sagrado Coração de Jesus ficou pequeno para tantos fiéis. A adesão do povo de Deus mostra a eficácia do Congresso Eucarístico Diocesano realizado no mês passado. Uma igreja escolhida para que o Santíssimo Sacramento possa ser exposto diariamente. Pequenos adoradores, adultos de todas as idades, todos são chamados a uma experiência com Jesus Eucarístico. Para nós buscarmos alcançar o céu, nós precisamos sermos íntimos de Jesus. Se Ele me deu tudo que eu preciso para acordar, para trabalhar, para cuidar da minha família, para estudar, por que não oferecer a Ele 1 hora apenas no mês, né, que é o mínimo que a gente pede da guarda, diante de Jesus sacramentário. Monsenhor Jonas Abib já dizia que a criatura humana foi feita para adorar a Deus. Por isso devemos fazer deste santuário de adoração eucarística uma extensão de nossa casa. E aqueles que vierem aqui com problemas, dificuldades ou desafios poderão vivenciar um verdadeiro refrigério. Nós vivemos um tempo de muito cansaço, abatimento. O período da pandemia foi muito difícil para o nosso povo. Eu acredito que passar aqui pelo santuário, ter um encontro especial com Jesus, esse encontro verdadeiro, vai trazer muito conforto na alma das pessoas. E esperamos que isso possa rejuvenescer espiritualmente a caminhada do nosso querido povo. Onde está Jesus, está sua Santíssima Mãe. Ela que é aquela mulher eucarística, né, por excelência. Então, que nós possamos aprender com ela a carregar Jesus em nossa vida e fazer tudo o que Ele nos pedir. A gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa. Logo depois tem Buscai as Coisas do Alto. E às 10, ao vivo, Revolução Jesus. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.